Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Deus abençoe. Desde já, agradecer ao nosso presidente, pastor Dr. Elias, sua esposa, missionária Lígia, pastor Jeremias, de Joinville, por essa oportunidade. Irmãos, gostaria de ler a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo de número 7, e o versículo de número 36 a seguir nesta noite. A palavra que Deus colocou ao meu coração está neste texto, nesta noite, em nome de Jesus. A epígrafe diz: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Eu vou lendo, os irmãos acompanhando, para meditarmos nessa palavra nesta noite, em nome de Jesus. E rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com suas lágrimas, enxugando-os com seus cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe com unguento. Quando isto viu o fariseu, o que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual a mulher que lhe tocou, pois ela é uma pecadora. E respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse: dize-me, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E, não tendo ele como pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize-me, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho por mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhes disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com as suas lágrimas, e me enxugou com seus cabelos. Não me deu ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça como óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito me amou. Mas aquele a quem muito é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Amém. Poder assentar nesta noite, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Esta é uma palavra maravilhosa de Jesus Cristo e um momento especial. Jesus foi convidado, ele foi convidado a ir a uma casa. E meditando nesse texto, meditando sobre a história desta palavra, eu fiz algumas anotações, entendendo o que Deus queria falar comigo e também falar com os irmãos nesta noite. E a pergunta que eu fiz ao montar esta mensagem foi: por que nós amamos a Deus? Por que nós amamos a Jesus? Certamente todos que estamos aqui teríamos um motivo. Se eu perguntasse ou fizesse aqui uma seleção, uma pergunta a cada um dos irmãos aqui diria um motivo por que amou. Olha, eu amei porque Ele me resgatou do mundo, eu amei porque Ele me abençoou, eu me amei porque Ele me deu um filho, eu me amei porque Ele abençoou a minha família. Cada um aqui teria um motivo. Mas a Bíblia diz para nós, em 1 João, a primeira epístola de João, capítulo 4, verso 19, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse é o maior segredo de nós amarmos a Deus. Não é mérito nosso estar aqui nesta noite, não é, como assim foi dito pelo nosso pastor presidente nesta noite, não é algo que seja uma dádiva nossa, sim de Deus. Tudo que está aqui nesta noite, a oportunidade que nós temos num dia como hoje, ter a oportunidade de saber mais ou menos como era na fornalha ardente, irmão, mas era mais ou menos mesmo, porque na fornalha ardente ainda era mais quente. Você está aí sentindo calor, mas imagina aqueles 4 homens dentro de uma fornalha e Deus guardou eles naquele momento, né? Maravilha. E esta palavra aqui, colocada ao meu coração, é: por que nós amamos a Deus? Qual é o motivo do nosso amor? Mas a Bíblia diz que é porque Ele nos amou primeiro. Cristo nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro.
Ele foi a semente de Deus que veio à terra, germinou para dar vida a cada um de nós que estamos aqui nesta noite, em nome de Jesus. E primeiro, é interessante esse texto, porque Jesus foi convidado a uma casa. E todas as vezes que a gente convida alguém a uma casa, a gente procura receber bem. Se tem uma das coisas que nós, como seres humanos, temos que adotar é a hospitalidade. Todo mundo gosta de ser bem recebido. Amém, irmãos? Posso ouvir um amém sobre isso? É muito bom quando você é recebido. A nossa igreja tem um trabalho aqui com os nossos diáconos e diaconisas, o trabalho diaconal da igreja para receber bem os irmãos. Mas em casa também, quando você recebe alguém, você tenta dar àquela pessoa toda a hospitalidade para que ela se sinta bem. Você coloca ali na mesa aquilo que você tem de melhor, coloca tudo que você tem ali dentro da sua casa. Se você for um cristão fervoroso, é aquela mesa que vai grande, cheio de muitas coisas boas para você passar tempos conversando com aquela pessoa que você chamou. Mas nesse contexto que nós estamos aqui nesta noite, Jesus foi convidado por Simão para um jantar, um almoço, um local, um momento especial de confraternização. E quando Jesus chega nesta casa para esta refeição, a Bíblia diz que Jesus Cristo ele é colocado em uma posição que talvez não fosse a posição especial e de destaque. E a pergunta que eu quero fazer para você nesta noite é: onde nós colocamos Jesus nos nossos convites diários? Qual é a posição que Ele tem ocupado nas nossas vidas? A partir desse momento eu posso fazer uma pergunta: onde Jesus está? Dentro da nossa vida, dentro dos nossos problemas, dentro das nossas dificuldades, dentro das nossas ansiedades, aonde que Ele está? Porque às vezes a gente deixa se levar pelo problema, pela dificuldade, pela luta, e esquece que Jesus Cristo está presente para resolver aquilo que nós precisamos, as dificuldades, as lutas, os problemas que nós estamos enfrentando. Então esse contexto é interessante, ele traz para nós pelo menos 3 lições. A primeira é que não basta nós recebermos a Jesus. Não basta você aceitar a Jesus como Salvador. Não basta você aceitar Jesus ou chamar ou convidar Jesus para a sua casa. A segunda lição que a gente pode extrair desse texto é que nós precisamos conhecer o amor infinito de Jesus. O seu amor, que é um amor acolhedor, é um amor que abraça o necessitado. Um amor que sabe exatamente o ponto da ferida que você está passando, a dor que você está enfrentando, a luta que você está enfrentando. E aqui nesse contexto, o terceiro ponto que a gente pode aprender como lição é que nós precisamos estar sedentos. Hoje é um dia que nós estamos sedentos, porque o calor está tão grande que dá vontade de beber água. Até quem não bebe água está com vontade de beber água. Eu vou até criar aqui uma oportunidade, irmão, para incentivar você na sua casa, no seu dia a dia, a tomar água, viu, irmão? Porque é bom, viu? Pastor, misericórdia, não faz isso. Mas nós precisamos estar sedentos. E eu creio aqui um paralelo entre Simão e a pecadora nesta mensagem. Quando Simão convidou a Jesus, ele tem um personagem ilustre na sua casa, mas ele não tem sede e não tem interesse. E a Bíblia diz que uma mulher que estava passando por suas dificuldades, com problemas, vai adentrar essas casas sem ser convidada, diz o texto. E ao chegar nessa casa, ela entra e vai aos pés de Jesus sem que ninguém toque. Mas quando aquela mulher começa a adorar a Jesus, alguma coisa acontece. E aqui eu entendo algo da mensagem de Cristo para nós. Você pode fazer qualquer coisa, mas quando você começar a adorar a Deus, as pessoas vão se incomodar. Quando você começar a glorificar o nome do Senhor, as pessoas começam a se incomodar. É assim no seu trabalho, é assim na sua vida social, é assim lá na escola, na faculdade, no local que você congrega. Às vezes no seu dia a dia fora da igreja. Porque quando você começa a adorar a Deus, alguma coisa diferente acontece. E esse homem convida Jesus e não oferece nada para Cristo. Mas essa mulher, quando chega diante de Jesus, vai oferecer o que ela tinha de melhor para Jesus e colocar aos seus pés. É interessante que nesta noite, essa palavra que eu trago ao coração dos irmãos de reflexão é: qual é o seu melhor nesta noite para Jesus? Qual é o que você produziu nesta noite de melhor para entregar para Ele? Porque Jesus, irmãos, Ele tem adoração de sobra. Eu fui num culto lá que a adoração era maravilhosa, explodiu a igreja.
Deus não se importa com isso, irmãos, porque a Bíblia diz, lá no livro do Evangelho de João, no capítulo 4, que os adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade, e Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Então Ele não está procurando adoração, Ele está procurando os verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Pastor, mas a minha voz, quando eu solto ela no microfone, todo mundo pode ver que ela é uma voz afinada, mas Ele não está preocupado com a voz afinada, Ele está preocupado com a voz do adorador que pode adorar a Deus e entregar a Ele o seu melhor. É aquele que saiu da sua casa dizendo: Senhor, eu vou para a igreja hoje para entregar o meu melhor. Só aquele que veio nessa noite entregar o seu melhor e pode nesta noite glorificar a Deus. Levante sua mão, diga: eu quero te adorar nessa noite, nesse lugar, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, Simão, ele está recebendo a autoridade maior, ele está recebendo quem pode realizar o milagre, ele está recebendo quem pode fazer todas as coisas, mas ele pouco se importa, e a pecadora vai aos pés de Jesus e entrega o que ela tem. A Bíblia diz que com as suas lágrimas, ela limpa os pés de Jesus. Se tem uma das coisas que a mulher mais gosta é do seu cabelo. E lá naquela época, irmãos, a mulher também tinha um zelo pelo seu cabelo. Agora imagine uma mulher pegando o seu cabelo e passando aos pés de Jesus para enxugar o cabelo de Cristo e depois jogando o perfume suave em seus pés. É interessante que quando isso aconteceu, todos que estavam no local começaram a se escandalizar, dizendo: olha, por que não vendeu? Por que não fez isso? Por que se ele soubesse quem é essa mulher, que é pecadora, ele certamente a repreenderia. Mas Jesus está procurando os verdadeiros adoradores que vieram para Perus nessa noite adorar ao verdadeiro, ao único, ao Senhor, ao que cura, ao que renova, ao que sara, ao que batiza com o Espírito Santo, ao que liberta e que leva para o céu, e que nós estamos buscando isso nesta noite em nome de Jesus. E ele então, esse Simão, ele diz assim: eu não preciso da graça. E a mulher mergulha na graça, ela se joga na graça, ela entra na graça e diz: Senhor, eu preciso da graça do Senhor. Ele poderia, irmãos, ter os seus pecados perdoados, mas para ele é mais fácil não pedir perdão. Mas ela se lança aos pés de Jesus com o que ela tem de melhor, porque ela sabe que Jesus Cristo pode mudar a história dela, e Ele vai mudar a história de muitos aqui nesta noite que entraram aqui nesse lugar. Eu trago uma palavra de Deus ao seu coração. O homem não muda, a mulher não muda, o presidente não muda, mas quando você desce na presença do Senhor, Ele responde às orações, e tem oração aqui nesta noite que Ele vai responder em nome de Jesus. Eu estava passando uma semana meio conturbada esses dias, porque eu tomei uma decisão e a decisão era uma decisão de mudança de trabalho. Estava bem financeiramente, tudo, e decidi, porque Deus falou ao meu coração e falou assim, assim, assim. Eu falei: amém, eu vou obedecer, eu vou ouvir a vontade de Deus e vou tomar essa decisão. E eu fiquei na dúvida, irmãos, e eu até comentei com o pastor Cleverson, na pregação dele, eu fiquei na dúvida, eu falei: Senhor, será que eu estou certo? E eu estava no culto, e o pregador chegou para pregar, e infelizmente algum problema de saúde, alguma coisa, ele não passou dali, e o pastor Cleverson não era talvez o pregador daquele dia, e eu falei assim: Senhor, o Senhor parou o pregador. Isso é o meu pensamento de mundo espiritual, irmãos, para que o Senhor pudesse usar a boca dele numa palavra que eu tinha dito a Deus, para falar o meu coração. Mas eu não fiquei satisfeito com aquela palavra, e falei: Senhor, o Senhor precisa confirmar de novo. E eu fui para minha casa, e eu comecei a orar a Deus, e quando foi de madrugada eu acordei assustado, e fui orar, sem força para orar por esta razão e situação, e de repente eu falei: Senhor, o Senhor precisa me dar uma resposta. De manhã, às 6 da manhã, eu pego meu telefone, e uma pessoa escreve para mim uma mensagem dizendo: Deus é o Deus que promete e cumpre. Se Deus falou, Ele realiza. Se Ele disse, Ele vai cumprir. Se Deus falou que vai abrir, Ele vai abrir e vai realizar. E eu fiquei feliz com aquela mensagem, mas não fiquei satisfeito ainda, irmãos. E eu falei: Senhor, será que eu estou sendo incrédulo de acreditar no que o Senhor falou ao meu coração? E eu fui visitar o meu cunhado. Meu cunhado tem uma fábrica em Atibaia, e a fábrica dele é uma fábrica grande, vários galpões.
E ele fabrica uma máquina bem grande, um custo alto e tudo mais. E eu entrei naquela fábrica enorme. E eu olhei para ele e falei assim, nossa, ele deve estar muito bem financeiramente, porque a fábrica é enorme, tem várias peças e tudo mais. E fui conversar com ele e dizer o que estava acontecendo com a minha vida naquele momento e a decisão que eu estava tomando. E ele é cristão também, é pastor, e nós fomos para uma sala e fomos orar nós dois. E quando nós entramos na sala, ele disse, Jorge, olha para essa lousa. Está vendo esses 12 projetos que eu tenho aqui? Todos eles estão parados. São empresas enormes que podem, e são projetos que me trarão um recurso financeiro para tocar essa empresa, mas eles estão parados. E eu estava orando a Deus e dizendo, Senhor, faz alguma coisa comigo, você chegou, e você está chegando aqui dizendo, olha, eu preciso de uma resposta, e a gente está unido no mesmo propósito aqui nesse momento. Então vamos fazer o seguinte, vamos dobrar o nosso joelho aqui na minha sala, e vamos começar a adorar pelo propósito. Você vai orar pelo seu propósito, e eu vou orar para o meu, e nós começamos a orar. Pedindo, Deus, destrava aquilo que está travado na minha vida, destrava aquilo que está travado na vida do meu cunhado. E nós começamos a orar, os funcionários passavam na porta, olhando, dizendo, o que está acontecendo aqui na empresa? O patrão está doido, está ajoelhado, orando com alguém que veio aqui agora. E nós estávamos dizendo, Senhor, se no mundo espiritual existe alguma coisa travando o nosso milagre, nós acreditamos que o Senhor pode se levantar por nós. E nós acreditamos que o Senhor pode nos trazer uma resposta. E sabe o que aconteceu, irmãos? O celular dele vibrou, ele olhou, era um dos projetos que estava para ser aprovado. E ele falou, eu nem vou abrir, eu nem vou mexer no meu celular. E quando eu cheguei na minha casa, a situação que estava pendente na minha vida foi resolvida. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque a gente duvida muito de algumas coisas, mas quando Deus fala, Ele cumpre. Aquele que está derramado na sua presença tem resposta de Deus. E se você se derramar nesta noite diante dEle, Ele vai cumprir aquilo que você está precisando nesta noite. Deus está produzindo algo diferente, e no mundo espiritual as cadeias estão sendo quebradas. O pastor pediu aqui oração, sabe por quê? Porque a nossa igreja ainda acredita na oração. Talvez você não se lembre, mas eu lembro muito bem, os pastores vão se lembrar que todos os cultos de oração, quando a gente terminava, o pastor Elias pegava o microfone e orava assim, Senhor, passa o ensope com o seu sangue, navega das portas das nossas casas, da casa dos nossos irmãos, passa o teu sangue na porta. Talvez isso para nós seja algo simples, mas sabe o que significava esta oração? Aonde o anjo passar, o anjo da morte passar para buscar o primogênito e tiver sangue na porta, lá ele não entra. Aonde o inimigo quiser fazer alguma coisa e ver o sangue na porta, ele não pode entrar. E nesta noite eu quero dizer para você que o sangue de Jesus, que purifica cada um de nós do pecado, ele está nas nossas vidas. Se tem alguma coisa que mais incomoda o diabo, é a marca de Cristo em nós. Olha para alguém que está do teu lado, enxergue se ele tem a marca de Cristo. Pastor, tem a marca de Cristo. Então se alegre nessa noite, porque você tem a marca de Jesus nesse lugar. Pois bem, irmão, Simão, ele podia ser perdoado e não quis, e a mulher queria o perdão e foi atrás do perdão. E eu sei disso, que o que mais faz a gente ser abençoado é a palavra de Deus. Se a gente coloca a palavra no nosso coração, cadê o Vitor? Vitor está aí? Vitor tecladista? Vitor? Vai, Arthur, então, por favor, só rapidinho. Lembra quando a gente era jovem, irmãos? E a gente, quem era jovem aqui há uns 20 anos atrás, pastor, mais tempo, 30, 40, pastor, se o senhor falar 50 eu levanto. Mas eu lembro quando eu era jovem, há uns anos atrás, irmãos, e a gente cantava um hino que era assim, ó. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei,
e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não tenho razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Rei. Assim como o fogo que refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver o que o pastor disse, tua glória em meu rosto. Mais uma vez, irmãos, aleluia. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, tuas vestes no sangue lavei, das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não tenho razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Rei. Assim como o fogo que refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Há uma demonstração de amor da pecadora, e não há nada melhor para Jesus do que quando a gente demonstra o amor. Quando a gente mostra que Ele é tão importante para nós, que a gente diz: Senhor, não há nada mais importante do que o Senhor para mim. Não é o valor das coisas, dos bens, mas a coisa mais importante para mim é o Senhor. E ela vai semear aos pés de Jesus. Irmão, se tem uma das coisas que é difícil é semear. Se tem uma das coisas que nós mais temos dificuldades é semear. E quando eu meditava nessa palavra, Deus colocava no meu coração que essa mulher semeou aos pés de Jesus, mesmo não tendo nada, condenada pelas pessoas, acusada pelos outros. Ela semeou aos pés de Jesus o que ela tinha de melhor. E às vezes a gente quer dar migalhas a Jesus. A gente quer ir na presença do Senhor achando que Ele vai fazer, e ora quando precisa realmente de alguma coisa. Mas Deus nessa noite quer aquele que tem o coração quebrado diante da presença do Senhor, que pode dizer: Senhor, eu sei que quando eu entro na Tua presença, o Espírito Santo pode fazer algo novo na minha vida. E se tem alguém que pode mudar a situação da nossa vida, é Ele. Ele mudou a situação dessa mulher quando ela começou a semear diante dEle. Eu disse no começo da palavra que Jesus Cristo foi a semente de Deus que veio para a terra, germinou. E no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, no verso 4, diz que quem fica olhando para o vento, nunca vai semear. Irmãos, se nós nos concentrarmos no que tem sido dito aqui nesse lugar, se nós convencermos o nosso coração de que estamos no caminho certo, que Deus tem falado aqui nesta casa, o Espírito Santo de Deus é poderoso para cumprir a sua obra em cada uma das nossas vidas aqui.
se nós acreditarmos que o que Deus fala através da boca daquele que usa aqui o microfone, seja no louvor, seja no cântico, seja na música, nós vamos ser bem-aventurados nessa terra. Sabe por quê? Porque lá fora as pessoas estão sedentas buscando alguma coisa, e aqui dentro tem o brilho do Espírito Santo de Deus. Mas não deixe que o que está lá fora ofusque a glória, a presença, o Espírito de Deus que há na sua vida. Eclesiastes 11 vai dizer: quem fica observando nunca, quem vai observar o vento nunca semeia. Faça assim com a sua mão, irmãos, por favor. Olha para ela. Veja qual é a semente que está na sua mão nesta noite. Pastor, estou olhando aqui, pastor, mas não estou vendo nada. Tem sim, irmão. Deus tem sementes para você. Uma vez um homem entrou numa loja de virtudes, e nessa loja de virtudes ele olha as prateleiras e ele vê diversos jarros com várias questões. Lá tem amor, perseverança, fé, prosperidade, e ele fica espantado. Ele diz assim: nossa, que loja maravilhosa, tem de tudo aqui nessa loja, deve ser muito caro. Então ele para naquela loja de virtudes e vai perguntar para aquele que estava no balcão e diz: olha, quanto que é aí essas situações que tem nesses jarros? Quanto que é um pouco de fé, um pouco de esperança, um pouco de prosperidade, um pouco de amor? E aquele homem que estava no balcão olha para ele e diz: aqui é tudo de graça. Aqui é tudo de graça, irmãos. Diga para o seu irmão: aqui é tudo de graça. Diga para ele: aqui é tudo de graça. Sabe que é entrar numa loja dessa, irmão? É que nem no shopping, irmão, shopping, maravilha, pastor, vamos, mas hoje a gente vai para o shopping e não fica feliz quando vê lá um momento que a gente está com cartão bom, pode comprar e fica maravilhado com as coisas, isso. Agora imagina chegar ali, o irmão fez assim, a gente vai nessa loja de virtude e tem tudo do melhor, amor, tudo que você precisa. Pastor, eu estou precisando de alguma coisa familiar, tem lá na loja da virtude. E esse homem chega então nesse balcão e fala: quanto que é? E ele fala: é de graça, é de graça. E ele fala: então vou me preparar aqui e vou pedir, dá um pouco de amor. Vai pondo aí na sua mão, irmão, vai pondo aí na sua mão. O que você precisa, irmão, nesta noite? Põe aí na sua mão, põe. Um pouco de amor, pastor, estou precisando de prosperidade. Põe lá, pega lá a semente, ele vai embrulhar para você, pega. E ele vai pegando prosperidade. Pastor, eu preciso melhorar o meu lado espiritual. Ele vai lá na vitrine, pega lá e põe lá para embrulhar. E ele vai colocando um pouquinho de cada coisa. E quando ele termina, pergunta: tá bom, pastores? Tá bom? Já pegaram tudo que vocês estão precisando? Sim, estamos satisfeitos aqui com o que pegamos. E então ele vai embrulhar. E quando ele embrulha, ele volta com um embrulhinho pequenininho e põe na palma da mão daquele homem. Aquele homem então fala: como que pode tanto amor, perseverança, bondade, todos os requisitos do fruto do Espírito caber em uma caixinha tão pequena? Aquele homem então vai dizer para aquele que estava comprando: olha, aqui a gente não dá nada pronto, a gente só entrega a semente, e quem planta é você, aonde você quer plantar, o jeito que você quer plantar, é você que decide. O que Eclesiastes estava dizendo aqui era, o Salomão estava dizendo aqui em Eclesiastes era: olha, irmãos, se você for ficar olhando para as circunstâncias da sua vida, você nunca vai plantar. Sabe aquela pessoa que diz assim: eu queria colher amor, mas nunca planta amor. Eu queria colher uma bênção diferente na minha vida, mas não está plantando. E aqui esse contexto desta palavra que eu trago para os irmãos, traz uma história sobre a semente. Sabe o que acontece com a semente quando ela vai para a terra, irmãos? Ela morre. A primeira coisa que a semente passa quando ela vai para a terra é morrer. Pastor, que frustrante, porque eu imaginava que a semente traria para mim aquilo que eu preciso, mas a semente quando cai na terra ela morre, depois ela incha, então depois ela brota. E é esse o resultado daquilo que a gente planta. A gente olha muitas das vezes e não está enxergando o que Deus está fazendo. A gente olha muitas das vezes e não está vendo Deus trabalhando, porque a semente está na terra, a semente está sendo germinada, a semente está sendo plantada. E o que eu trago aqui para você é que o primeiro passo para nós aprendermos a plantar, é que nós temos que suportar as adversidades. Porque quando as adversidades vêm, a gente começa a olhar para a semente e dizer: Senhor, será que eu estou fazendo certo?
Será que ir para a igreja orar traz resultado? Buscar a presença de Deus vai trazer para mim alguma resposta? Mas a gente precisa aprender a suportar as adversidades. Eu quero abrir no Salmo de número 126 e fazer uma leitura com os irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Salmo 126, se você puder acompanhar a leitura nesta noite, em nome de Jesus, no versículo de número 5 e no versículo de número 6. Semear não é fácil, mas nós precisamos semear. Ninguém vê o que você está semeando. Mas olha o que o salmista vai dizer no capítulo de número 5 e no capítulo 126, no verso 5 e no verso 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Nós passamos um mês da família maravilhoso aqui, e o tema do mês da família estava em Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para todas as coisas. O João contou o testemunho dele, que Deus abriu a porta para ele lá no Mackenzie, e ele foi abençoado. E nós muitas das vezes, quando colocamos situações na nossa vida, nós começamos a esquecer o quão Deus tem sido bom conosco. E plantar é um ato diário, em que nós plantamos, mas nós precisamos esperar o tempo determinado de Deus, para que as coisas comecem a dar certo. Pastor, mas é tão difícil a espera. Mas a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor renovarão a sua força. Sabe o que significa isso, irmãos? É você observar o crescimento diário daquilo que você plantou. É você olhar. Eu me lembro que uma vez nós fizemos aqui um trabalho com o feijãozinho, e a gente às vezes fica ali meio na dúvida, né? Vai crescer esse feijão? Lá na escola você deve ter feito esse trabalho. Vai dar fruto? Será que vai nascer esse feijão? Uma vez nós fizemos um trabalho na igreja, e a minha esposa deu uma semente de cada tipo de hortaliça para as irmãs. E cada hortaliça tem um tipo de crescimento. Uma cresce com 10 dias, a outra com 15, a outra com 30, a outra demora 2 meses. Mas estava plantada na terra. Todo dia a pessoa ia lá e regava. Todo dia a pessoa ia lá e fazia o seu melhor. Mas ela olhava para aquilo e dizia: Senhor, a minha semente ainda não brotou. Porque a gente tem que observar que o crescimento vai acontecendo aos poucos. Mas o principal de tudo isso para nós é a dependência de Deus. Nós podemos plantar, nós podemos confiar que Ele é o Deus que vai fazer o crescimento, mas se nós não estivermos com a dependência de Deus, nada vai acontecer. Sabe o que essa mulher está dizendo para Jesus? Eu dependo do Senhor. A minha vida aí fora é uma vida que não tem mais saída, mas quando ela chega aos pés de Jesus, Jesus Cristo muda a história dela por completo. E quando nós entendemos que nós temos a dependência de Jesus, Ele pode mudar as nossas vidas por completo. Ele pode mudar aquilo que você está buscando nesta noite por completo. Pastor, eu entrei aqui, só Deus sabe o meu coração, o que eu tenho passado, as dificuldades que eu tenho enfrentado, mas este é o lugar em que a sua semente está escondida à luz do Evangelho e da Palavra. Você está semeando na boa terra. Você vem ao culto de oração, ao culto de doutrina, alabacebe conebai, eu estou pregando e estou vendo gente chorando. Sabe por quê? Não por causa da palavra do Jorge, mas porque a palavra de Deus é alimento para aqueles que acreditam que é Deus que pode produzir o resultado que você precisa nesta noite. Talvez você entrou aqui arrastado, sem forças, sem vigor nenhum para poder estar aqui no culto, mas Deus estava vendo a semente plantada na terra. Talvez alguém disse para você que você não chegaria no final do ano, mas Deus sabe exatamente aonde a semente foi plantada, e a palavra de Deus para nós nessa noite é que é o tempo dele fazer algo diferente nas nossas vidas. Vai começar a crescer, vai começar a oramacebe conebai, vai começar a nascer os ramos, vai começar a sair da terra, ramacebe conebacei. Eu gosto muito de um filme
Se você puder assistir, assista. É um filme evangélico e diz o fazendeiro de Deus. Ele planta de tudo e dá certo, irmãos. Aí um dia, numa fora de época, ele decide plantar batata. Todo mundo fala para ele, mas você está maluco? Você vai plantar batata? Não pode plantar batata. Para com isso. Plantar batata não dá certo nessa terra, nesse solo, nesse tempo, nessa hora. E ele fala, mas Deus falou comigo que era para plantar batata. E ele contraria todos os que estavam ali acreditando naquilo que estava acontecendo. E ele vai plantar batata. E o dia que ele planta as batatas na terra, está chegando perto o dia da colheita, e ele não sabe que a batata fica na terra. Ele não sabe se nasceu ou se não nasceu, e ele está indo para a colheita. E quando ele vai para a colheita, ele percebe que está vindo alguns outros homens com a enxada na mão, acreditando que o que ele tinha falado era verdade. E quando ele cava a primeira enxadada na terra, ele retira uma batata. E ele olha para o céu, levanta a batata e agradece a Deus. Sabe o que significa isso? O que, pastor? Significa que nós dependemos dele. A semente está na mão do Senhor e o que você precisa está na sua mão. Você colocou aqui diante de Deus. Você disse, Senhor, a semente é essa. Eu preciso que ela produza algo novo na minha vida. A semente é essa. Eu quero germinar essa semente na terra boa, que é a sua palavra. E você vai lançar a semente. E quando você lança a semente, você começa a dizer, Senhor, mas as circunstâncias, as dificuldades, as lutas que eu tenho enfrentado. E Deus fala, não, calma, a semente está na terra. Eu estou cuidando da semente. Eu estou cuidando da semente. Eu estou cuidando da semente. Senhor, mas e o meu filho e a minha filha? Deus fala, eu estou cuidando da semente, eu estou cuidando da semente, eu estou cuidando da minha semente. Mas nós olhamos e dizemos, Senhor, mas até quando isso vai demorar? E aqui eu vou encerrar minha mensagem nesta noite, dizendo o seguinte: será que nós estamos capazes de entender que tudo há um tempo determinado por Deus? Será que nós somos realmente sensíveis a essa palavra? Nós cantamos, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele não é Deus, mas quando Ele não faz, a gente questiona, e somos seres humanos e fazemos isso. Mas eu quero dizer nesta noite que através dessa palavra, este homem tinha a oportunidade da vida dele, de receber Jesus na sua casa, e ele deixou passar. Mas a mulher que não foi convidada, ao adentrar na casa, ela disse, eu vou me lançar aos seus pés, eu vou oferecer aquilo que eu tenho de melhor ao meu Jesus, eu vou entregar a minha melhor adoração ao Senhor, e quando eu fizer isso, certamente eu sairei daquele lugar diferente. Ela não sabia se Jesus aceitaria o seu sacrifício, ela não sabia se Jesus responderia a sua oração, mas ela saiu daquele lugar dizendo, sim, eu vou, porque eu escutei falar deste homem, eu já ouvi falar que ele cura, eu já ouvi falar que ele renova, eu já ouvi falar que ele transforma vidas, eu já ouvi falar que ele passa por aqui e cura os cegos, que ele cura os leprosos, que ele tem sarado vidas, e o que mais nós estamos precisando nos dias de hoje, é acreditar que ele pode realizar os milagres da nossa vida. Eu vou confessar algo aqui que eu não confessei para ninguém, e isso é meu e de Deus. Esses dias atrás, eu senti algo espiritual muito forte, e disse, Senhor, o que é isso? Deus falou para mim, fizeram algo para a sua vida, para tirar ela. Eu falei, Senhor, eu não acredito, será? Deus falou sim, e eu comecei a orar e pedir a Deus, Senhor, me reveste, me guarda, me protege. Talvez você não acredite nisso que eu vou dizer, mas eu estava no meu banheiro, e eu comecei a sentir uma queimação aqui nessa região da minha garganta, e eu cuspi para fora um pedaço, assim irmãos, de alguma coisa que eu não sei o que é. E quando eu coloquei aquilo para fora no banheiro e coloquei a mão, eu colocava a mão e parecia uma carne, um figo, sabe figo? E eu olhava para aquilo e dizia, Senhor, o que é isso? E Deus ministrava o meu coração, eu não contei isso e nem tinha que contar isso para ninguém.
Pastor, o senhor não contou por quê? Porque isso é espiritual. E eu estava dizendo, Senhor, o que é isso? E Deus falava para mim, algo que fizeram para a sua vida. E você nesta noite está sendo liberto. Eu, Senhor, mas quando foi? Qual foi o tempo? Qual foi a hora? Qual foi o momento? E eu dizia ao Senhor e questionava, e falou, eu estou te libertando disso hoje, em nome de Jesus. Pastor, mas você ora, você busca, você prega a palavra de Deus, mas o inimigo lá fora, irmãos, ele está cercando as nossas vidas, querendo nos derrubar. E eu disse, Senhor, eu não aceito viver esta situação na minha vida, eu sei que o Senhor está comigo, e se realmente o mundo espiritual quer trabalhar desta forma, que o Senhor se levante. Deus se levantou de uma forma tão grande na minha vida, eu senti a presença de Deus, vendo o Espírito Santo trabalhando na minha vida, a dor, a queimação, a sensação ruim que eu sentia passou, e eu comecei a entender alguma coisa na minha vida naquele momento. Se o diabo pudesse, ele acabava com a nossa vida agora, mas há uma ordem de Deus, e essa ordem o diabo não pode fazer nada. E quando Deus dá vida, o homem não tira, o diabo não tira, o pecado não tira, o mundo não tira, porque Deus é poderoso para dar vida para nós. Nós somos falhos, irmãos, nós somos pecadores, mas quando nós se debruçamos aos pés de Jesus e dizemos, Senhor, eu não posso, mas tu podes. Eu não sei, mas tu sabes. Eu não tenho, mas tu tens. Eu não vou, mas tu vais. Eu não chego, mas tu chega. Eu não posso, mas tu pode. Eu não tenho, mas tu tens. Eu não sou, mas tu és. Eu não quero, mas tu queres, Senhor. Ele pode nesta noite quebrar grilhões nesse lugar e fazer você sair daqui diferente espiritualmente nesta noite. Sabe, se você sentir a presença de Deus de uma forma tão grande aqui nessa noite, não tem nada que vai te parar amanhã, irmãos. Não tem nada que vai te parar na terça, na quarta, na quinta e na sexta, porque o Espírito Santo de Deus pode produzir isso nas nossas vidas, e é isso que Ele quer na nossa vida, um transbordar. Sabe o que o diabo quer? O que ele queria ver das nossas vidas na pandemia? A igreja calada, com a máscara, achando que ninguém ia falar nada, que ninguém ia orar, que ninguém ia buscar, que ninguém... A máscara calando os nossos louvores, a máscara tentando calar a nossa adoração. O coral cantava, Fábio, e não saía o som, porque a máscara escondia. E talvez o diabo pensou, olha, estou conseguindo, vou parar a igreja, vou parar o povo do Senhor, vou parar o povo de Deus, que vem clamando, que vem adorando. E a gente usava máscara e dizia, até quando nós vamos viver essa situação? E Deus lá do céu dizendo, eu já conheço a semente, eu já conheço a terra que ela está plantada, e eu vou começar a fazer a obra diferente nesse lugar. Sabe o que é isso, irmão? Quando o coral canta aqui, satisfação, os anjos no céu interrompem a sua adoração. Deus se levanta do trono e começa a dizer, leva a bênção para ele, leva a vitória para a casa dela, leva o milagre que ele precisa nessa noite. Abacebe Conebácia. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.